Lucas, capítulo 8, verso 26. Quem localizou o texto, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Glória a Deus. Quem não encontrou ainda, diga: eu também. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas sim nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse de entrar neles. E Jesus o concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos e ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando Jesus no barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: não, torna para a tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Que coisa extraordinária. Que texto maravilhoso, meu irmão e minha irmã. O texto que eu e você fizemos a leitura nos revela a história de um homem que vivia oprimido por uma legião de demônios. Era muito demônios. Esse termo legião é um termo militar utilizado pelo exército romano. Uma legião era formada por cerca de 7.000 soldados romanos. Então nós logo observamos que eram cerca de 7.000 demônios que possuíam, que oprimiam a vida desse homem. E ao olhar para a vida desse homem, meu irmão e minha irmã, nós observamos as consequências devastadoras que o inimigo é capaz de fazer na vida de um ser humano. Mas se você for perceber comigo, essas mesmas consequências que nós observamos na vida desse homem, quando Satanás o oprimia, são as mesmas características que nós temos observado na vida daquelas pessoas que Satanás tem oprimido na nossa geração. Você sabia disso? Mas o que o inimigo, o que Satanás é capaz de fazer na vida das pessoas que ele oprime? Observe comigo o texto.
O verso número 27 vai nos dizer o seguinte: quando desceu da terra, saiu-lhe ao encontro um homem vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido. Sabe o que Satanás é capaz de fazer com uma pessoa que ele oprime? Ele é capaz de expor a pessoa à vergonha. Aquele homem vivia tão oprimido que ele vivia nu, com as suas partes íntimas do lado de fora, despido, exposto à vergonha. É isso que Satanás ainda continua fazendo com as pessoas que ele oprime na nossa geração. Satanás, meu irmão e minha irmã, continua fazendo as pessoas exporem as suas nudez no nosso tempo. E tudo isso é reflexo de uma opressão do inimigo. Nunca se viu uma geração tão sensual e tão exposta à nudez quanto a nossa. Você percebe isso nas redes sociais, nos filmes, né? Em qualquer propaganda, em qualquer banner, por onde quer que você anda, estamos vivendo a geração nudes, onde as pessoas oprimidas pelo diabo tiram a sua roupa, se expõem à vergonha e exibem os seus corpos. Isso é reflexo da opressão do inimigo. Mas a segunda característica que observa aqui, a vida desse homem, é que Satanás, quando oprime uma pessoa, ele torna a pessoa inquieta. Perceba comigo ainda no verso 27, na parte B, vai nos dizer que ele não habitava em casa alguma, mas sim nos sepulcros. O verso posterior irá nos revelar que aquele homem, ele era levado aos desertos. Ele não conseguia parar quieto, ele não conseguia ficar em casa, ele não parava na sua casa, ele ficava atormentado, inquieto. Ele ia para o deserto, ele ia para os sepulcros, ele saía correndo de dia, de noite. Marcos vai mais além, no capítulo 5 vai nos dizer que esse homem andava de um lado para o outro, pulando nos sepulcros, gritando e ferindo-se com pedras. É isso que Satanás é capaz de fazer na vida de uma pessoa que ele oprime. Satanás, ele faz com que a pessoa se torne uma pessoa inquieta, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não consegue parar dentro de casa, trabalha a semana inteira, e quando você chega a sexta-feira, a pessoa fica como louca, abandona a família, deixa o filho em casa, deixa a esposa em casa, sai de bar em bar. Aquele homem andava em lugares de morte, em sepulcros. Hoje as pessoas oprimidas andam em lugares de morte espirituais, nos bares, nos prostíbulos, nas farras, nas festas, o fim de semana inteiro, numa loucura, numa zoeira, inquieto, vai para um canto, vai para o outro, e vai para o Poço Verde, e vai para o Oscarito, e vai para um lugar ali, vai para o outro ali, onde tiver um siri fazendo zoada dentro de uma lata, está lá a pessoa oprimida, inquieta, de um lado para o outro. A terceira característica que eu observo na vida desse homem é que esse homem era uma pessoa incontrolável. O verso número 29 vai nos dizer, meu irmão e minha irmã, que ninguém conseguia, na parte B, ninguém conseguia controlar esse homem. As pessoas tentavam prender, tentavam colocar ele na cadeia, colocar ele acorrentado, mas ele quebrava as prisões. É isso que a parte B do verso 29 vai nos dizer. E era impelido pelo demônio para os desertos. Ninguém conseguia controlar ele. A lei do seu tempo não conseguia pará-lo, a sua família não conseguia controlá-lo, porque quando o inimigo ele oprime uma pessoa, ele torna a pessoa incontrolável. Assim ele tem feito com muitas pessoas hoje. Os cônjuges não conseguem mais controlar um companheiro ou uma companheira que é oprimido pelo diabo. Os conselhos dos pais
já não são mais suficientes. O pai chega para o camarada e diz: meu filho, se aquiete, toma juízo. Já não são mais suficientes. A pessoa já perde totalmente a sua consciência, ninguém consegue pará-lo. As leis humanas não conseguem pará-lo. A prisão, os grilhões não conseguem pará-lo. Nem mesmo as pancadas, meu irmão, que a pessoa leva na vida, as cacetadas que a vida dá na pessoa, não conseguem controlar. Está lá o camarada todo quebrado. Perto da minha casa tem um rapaz que é filho de uma diaconisa, irmão de um pastor, irmão de um diácono, criado na igreja, ia para os retiros, ia para os caminhos do Senhor, mas abandonou tudo, a presença de Deus, os princípios do seu pai, para viver numa loucura. Abandonou esposa, abandonou filhos, e hoje se encontra cego de um olho, raquítico, sujo, imundo, desempregado, desocupado. É isso que Satanás faz na vida das pessoas. Satanás torna a vida das pessoas incontroláveis. Mas esse texto, meu irmão e minha irmã, irá nos revelar que aquele homem teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. E quando aquele homem teve um encontro com Jesus, meu irmão e minha irmã, a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque quando nos encontramos com Cristo, a nossa vida é restaurada. Quando nos encontramos com Cristo, a nossa história é escrita novamente, meu irmão e minha irmã. E nessa noite eu vim aqui para falar a respeito desse Jesus que quer ter um encontro contigo, que quer restaurar a tua vida, que quer mudar a tua história. Ei, meu irmão e minha irmã, Jesus chegou nessa noite e Ele vai impactar a tua vida para a glória do nome dEle. Aleluia! Mas de que forma, irmão Alberto Júnior, Jesus restaurou a vida desse homem? Como Jesus mudou a história desse homem? Em primeiro lugar, através do seu amor. Aleluia. O verso número 26 vai nos dizer que Jesus navegou até chegar na terra dos Gadarenos, que estava de frente a Galileia. No início do capítulo 8, Jesus estava aqui na Galileia, pregando, ensinando para uma grande multidão. Sabe o que aconteceu? Jesus deixou de estar no meio daquela multidão, entrou no barco com seus discípulos, enfrentou uma grande tempestade e foi até o outro lado do mar para se encontrar com esse homem, com uma pessoa. Aleluia. Jesus é aquele que deixa as multidões para se encontrar com um indivíduo. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Aleluia. Não havia nada de especial na vida daquele homem. Aleluia. Não havia nada de valor na vida daquele homem. Aquele homem não era uma pessoa importante. Aquele homem não tinha status. Aquele homem não tinha o prestígio da sua cidade. Pelo contrário, era um homem marginalizado, um homem abandonado, era um homem discriminado. Jesus não foi ao encontro daquele homem porque aquele homem era bom, mas Jesus foi ao encontro daquele homem porque o seu amor é incondicional. Glória a Deus. Da mesma forma, Jesus ele veio ao nosso encontro. Não fomos nós que fomos ao encontro de Jesus. Assim como homem, nós não teríamos condições alguma de nos achegarmos a Ele. Mas Ele graciosamente, através do seu amor, Ele veio ao nosso encontro nos resgatar. Não porque havia algo de bom em nós, não porque havia algo de valor em nós, mas porque Ele é amor. Ele é amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa, Cristo. Glória a Deus. E Cristo é aquele que ama os desprezados. Cristo é aquele que ama os marginalizados. Cristo é aquele que
que ama as pessoas indignas, as pessoas que não têm esperanças, os cativos, os oprimidos. São essas pessoas que Jesus ama. Quantas tempestades, meu irmão e minha irmã, quantas multidões, quantos obstáculos Jesus teve que enfrentar para ir ao teu encontro e te resgatar. Aleluia. Tudo isso porque Ele te ama, meu irmão e minha irmã. Você que está aqui nessa noite, quem sabe nos visitando, saiba que o Senhor te ama. Ah, irmão Alberto Júnior, mas eu não estou preparado. Ele te ama. Ah, irmão Alberto Júnior, mas a minha vida está tão errada. Ele te ama. Deus, Jesus te ama do jeito que você é e como você está. Ele te ama. E a graça dele que leva a ele, é o amor dele que conduz ele até nós, perdidos pecadores. Jesus ama os pecadores, meu irmão e minha irmã. E Ele ama você também. E é por isso que Ele marcou esse encontro nessa noite. Porque Ele te ama. Porque Ele quer restaurar a tua vida. Em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, Jesus mudou a história daquele homem através do seu poder libertador. Leia comigo o verso de número 30, que vai nos dizer o seguinte: perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham muitos entrado nele, muitos demônios, e rogavam-lhe que não os mandasse ao abismo. E andava ali pastando um monte de vara, e rogaram-lhe que concedesse entrar neles. E tendo saído os demônios do homem, precipitaram-se no despenhadeiro, e logo afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar nos campos da cidade. O texto vai nos dizer que Jesus libertou a vida daquele homem. O texto vai nos dizer que Jesus deu uma ordem, e por meio do seu poder, aquele homem foi liberto. Os demônios tiveram que bater em retirada. Os demônios que oprimiam, que escravizavam, que colocavam aquele homem na vergonha, tiveram que bater em retirada da vida daquele homem, através do poder de Jesus. Jesus tem poder. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante aqui. Que os demônios pediram para sair daquele homem e rogaram a Jesus que Jesus não enviasse eles no abismo, que Jesus pelo menos deixasse ele entrar em uma manada de porcos que estava ali nas proximidades. Marcos vai nos dizer que eram cerca de 2.000 porcos. Mas, irmão Alberto Júnior, por que Jesus deixou os demônios entrarem naqueles porcos e caírem nos despenhadeiros e matar aqueles porcos? Por que Jesus permitiu os demônios matarem os porcos, irmão Alberto Júnior? Por pelo menos 3 motivos. Primeiro, para mostrar o potencial destruidor que agia na vida daquele homem. Satanás queria matar aquele homem de tal forma que ele tinha poder para matar 2.000 porcos. Era esse o potencial demoníaco que agia na vida daquele homem. Satanás ia matar aquele homem, meu irmão e minha irmã. Ele quer matar, ele quer destruir. Mas ainda bem que Jesus chegou antes que a desgraça acontecesse. Ainda bem que Jesus chegou antes do pior acontecer. Segundo motivo pelo qual Jesus deixou os demônios entrarem nos porcos, para revelar a falta de amor daquela sociedade. Sabe o que foi que aconteceu? Quando os demônios saíram daquele homem, entraram nos porcos, mataram os porcos, e os moradores ali da cidade vieram ver o que tinha acontecido, eles não ficaram alegres pelo fato daquele homem ter sido liberto. Eles ficaram foi tristes com Jesus, porque Jesus tinha mandado o demônio ir para os porcos, e os porcos tinham morrido. E o texto vai nos dizer, você fez a leitura, que por conta disso eles expulsaram Jesus da cidade. Por isso que Jesus deixou aquilo acontecer, para mostrar a falta de amor daquela sociedade. Que aquele homem estava daquele jeito não era por outro motivo. Ele tinha culpa, de certa forma,
mas havia também uma parcela de culpa naquela sociedade. Satanás já tem poder suficiente para destruir a vida de alguém que dá brecha para ele. Mas infelizmente nós vivemos em uma sociedade, meu irmão, que empurra as pessoas para o buraco. Nós vivemos numa sociedade, meu irmão e minha irmã, que torce para você estar na desgraça, que quer ver a sua vida desgraçada mesmo. Você pensa que se você aceitar Jesus, a sociedade vai bater palma? Ninguém fica feliz quando vê alguém saindo do buraco, não. O que a sociedade quer, meu irmão, é que eu e você morra, que eu e você se lasque. É isso que eles querem. Mas ainda bem que Jesus nos ama e o seu poder nos liberta. Glória a Deus. Ainda que as pessoas não reconheçam, o importante é ser restaurado pelo poder de Deus. Terceiro motivo pela qual Jesus permitiu aqueles demônios entrarem nos corpos, para mostrar para aqueles demônios que Ele é quem tem autoridade sobre a vida deles. Jesus é quem tem autoridade, tanto para expulsar o demônio, tanto para deixar o demônio ir para a manada dos porcos, como tem poder para mandar os demônios direto para o inferno. Porque toda autoridade e todo poder foi dado nos céus e na terra por Deus a Cristo Jesus. E é por isso que Ele tem poder para te libertar, meu irmão. É por isso que Ele tem poder para te libertar da cachaça. É por isso que Ele tem poder para te libertar da prostituição. É por isso que Ele tem poder para te libertar dos vícios. É por isso que Ele tem poder para te libertar das drogas. É por isso que Jesus tem poder para te libertar da religiosidade. Jesus tem poder para te libertar dos cativeiros. Agindo Deus, ninguém impedirá, meu irmão. Porque Cristo tem poder. No Evangelho de João, no capítulo 8, verso 36, está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Ele te ama, não porque você é pecador, mas Ele te ama porque Ele deseja te libertar do pecado. Aleluia. É esse o interesse de Jesus no pecador. Glória a Deus. Por que Ele vai em busca do pecador? Porque Ele quer libertar o pecador. Aleluia, Deus. Porque Ele quer manifestar o poder dele. Porque Ele quer fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Aleluia, Deus. A medicina não tem poder para te libertar, meu irmão, dos teus cativeiros. A sociedade não tem poder para te libertar. Você mesmo não tem poder para se auto-libertar. Somente o poder de Deus é capaz de nos libertar da escravidão do pecado. Aleluia. Em terceiro e último lugar, meu irmão e minha irmã, como Jesus mudou a história daquele homem através da sua graça transformadora. Leia comigo o verso número 35, que diz o seguinte: saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus, e acharam então um homem de quem haviam saído os demônios, vestido em juízo e assentado aos pés de Jesus. A graça de Jesus transforma. O poder de Deus transforma. A transformação, meu irmão e minha irmã, é uma evidência de que uma pessoa teve um real encontro com Jesus. Glória a Deus. Quer saber se alguém teve um encontro com Jesus ou não? Olhe para a vida dessa pessoa, se foi transformada. Aleluia. Porque a graça de Deus, ela é pedagógica, ela nos ensina. Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2, verso 11 e 12, vai nos dizer que a graça nos ensina a viver de maneira piedosa, de maneira sóbria. A graça de Deus, ela nos molda, ela nos transforma. De que forma a graça transformou a vida daquele homem? Em primeiro lugar, restaurando a decência dele. Aquele homem que outrora andava nu, agora estava o quê? Vestido. Porque a decência, meu irmão e minha irmã, é uma evidência
de que a pessoa teve um encontro com Jesus. Da mesma forma que a sensualidade e a nudez é um reflexo da opressão do diabo, a decência é um reflexo de que a pessoa foi transformada por Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando Jesus morreu na cruz e você creu que Ele está ali pagando a sua punição, o que houve foi uma troca de corpos. Não foi o corpo de Cristo, mas quando você crê em Cristo, foi o teu corpo, o corpo do pecado, que está ali na cruz e foi sepultado juntamente com Cristo. Cristo recebeu o teu corpo de pecador, para que você recebesse o corpo de Cristo restaurado. E agora o corpo de Cristo, ele não pode permanecer despido. É por isso que Jesus, ele vai repreender os seus discípulos, dizendo: estive nu e não me vestistes. Porque a decência, o vestir, é uma evidência de uma vida transformada em Cristo. Irmãos e irmãs, aqui na igreja nós não aderimos à doutrina de usos e costumes. Aqui você não é, como algumas igrejas, proibido de usar brinco, né? Aqui você não é obrigado a usar uma saia lá nos pés de maneira alguma. Mas também você não pode, de maneira alguma, estar com o corpo de espírito, porque agora a graça de Jesus te transformou. Glória a Deus. Se você diz que teve encontro com Jesus e continua de espírito, então a graça ainda não te transformou. Porque quando ela transforma, o primeiro sinal é a vestimenta. Deus veste. Que a nossa vestimenta seja moderada e com pudor, meu irmão. Eu não preciso dizer para você qual o tamanho da roupa que você deve vestir. Mas se você se olhar para o espelho e ter esse sentimento, meu irmão e minha irmã, de que agora Cristo habita em você, não é mais o seu corpo, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele precisa testemunhar diante dos homens, diante das pessoas, que você agora é uma pessoa transformada. Principalmente na casa do Senhor. Meu irmão e minha irmã, se você vem para a casa do Senhor com uma saia que não tem tamanho e ainda usa a Bíblia para tampar, temos que ter um mínimo, meu irmão e minha irmã, de reverência, de compreensão, de que a graça do Senhor, ela transforma. A compreensão da nossa maneira de se vestir não vem de uma doutrina de homens, mas vem do Evangelho, de que agora o meu corpo é o corpo de Cristo. O meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. E por isso eu reverencio a Deus com o meu corpo. Mas aquele homem também estava com o seu juízo transformado. A graça de Deus transformou o juízo daquele homem. Aquele homem que era tido como um louco, perturbado, né? Atarentado, agora passou a se comportar de maneira normal e agilizada. Porque o Evangelho, meu irmão, ele vem para colocar juízo na cabeça das pessoas. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, 27 a seguir, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É verdade. Isaías diz que nem os loucos errarão o caminho. Mas uma coisa é você ser louco por Jesus, outra coisa é você se fazer de doido. Quando temos um encontro com Jesus, meu irmão e minha irmã, a nossa vida se torna uma vida agilizada. Aleluia. Porque a diferença entre sanidade e santidade é um T, que simboliza a cruz de Cristo, em que fomos redimidos, não somente no corpo, mas também na mente e no nosso juízo para a glória de Deus. Glória a Deus. Aquele homem também foi transformado no seu comportamento. Ele agora é um homem manso e equilibrado. Olha o que o texto vai nos dizer. O texto vai nos dizer que aquele homem estava assentado aos pés de Jesus. Aleluia. Aquele homem que era incontrolável, meu irmão.
que ninguém segurava, cadeia não segurava, ninguém segurava, o pai não segurava, a mãe não segurava, era um jumento brabo, desembestado no meio do mundo. Agora está, meu irmão, quietinho, mansinho, como um cordeiro nos pés de Jesus, assentado. Jesus é especialista, meu irmão, em acalmar jumento brabo. Jesus é especialista, meu irmão e minha irmã, porque somente nele nós encontramos o verdadeiro descanso. Todas as inquietações do nosso coração nada mais são do que uma busca pela verdadeira alegria que nós só vamos encontrar em Cristo. Santo Agostinho de Hipona costumava dizer: criaste-nos para ti, e o nosso coração inquieto só encontrará descanso quando repousar em ti. É somente na presença do Senhor que você encontrará descanso para todas as inquietações do teu coração, para todas as ansiedades da tua alma, para todas as perturbações da tua mente. Vá para os pés de Jesus, meu irmão e minha irmã. A Pedro, na sua Epístola Universal, ele diz que capítulo 4, verso 6, nós devemos lançar aos pés do Senhor todas as nossas ansiedades. Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. A graça de Jesus, meu irmão, transforma o nosso comportamento, o nosso caráter, a nossa maneira de viver, e até mesmo nos traz equilíbrio para as nossas emoções. Para concluir, meu irmão e minha irmã, aquele homem queria subir no barco. Leia comigo o verso 38. Milagre é realizado, o poder de Deus acontece, né? Jesus estava sendo expulso, entra no barco, estava sendo expulso. Olha o que vai acontecer. Verso 38, daquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou que o deixasse estar com ele. Ele queria subir no barco, meu irmão, mas Jesus não deixou. Sabe o que Jesus disse para aquele homem? O despediu dizendo, verso 39, volta para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E o texto vai dizer o quê? E ele foi apregoando por toda a cidade. Quão grandes coisas Jesus tinha feito na vida. Aleluia! Isso é muito forte, meu irmão. O homem foi restaurado, já queria subir no barco, já queria ir evangelizar, já queria ser discípulo. Jesus disse: calma aí, vá primeiro para a tua casa. Aleluia. Porque o nosso primeiro campo missionário, meu irmão, é a nossa casa. Glória a Deus. Não existe sucesso lá fora se a tua família fracassar. Vai primeiro para a tua casa. Aleluia. Prega para a tua família. Aleluia. Prega para a tua esposa. Glória a Deus. Prega para os teus filhos. Prega para os teus tios. Prega para os teus amigos. Aleluia. E depois faça como esse homem. Saia apregoando por toda a cidade. Glória a Deus. A Bíblia diz em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. A promessa de Deus é para as famílias. Josué 24:15: desde então vocês escolheis a quem servis, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus não quer restaurar apenas a tua vida, meu irmão. Jesus quer restaurar também a tua família. Tem promessa de Deus para a tua família. Tem promessa de Deus para os teus filhos. Tem promessa de Deus para os teus cônjuges, para os teus pais, para os teus tios, primos e amigos. Jesus amou esse homem. Jesus libertou esse homem. Jesus transformou esse homem e fez dele um missionário, um ganhador de almas. Porque é isso que Jesus faz. Jesus liberta o oprimido e transforma ele em um missionário.
Jesus é aquele que escreve novas histórias. Glória a Deus. Jesus é aquele que escreve novas histórias, irmão Jota. Jesus é aquele que escreve novas histórias, irmão Elvis. Jesus tem libertado pessoas, meu irmão. E Ele vai levantar essas pessoas nessa cidade. Aleluia. Como missionários, como pregadores. Glória a Deus. Marcos, no capítulo 5, verso 20, fazendo um relato, ele vai dizer que esse homem saiu pregando por toda a região de Decápolis, por 10 cidades. Meu Deus. Em uma outra mensagem que já pregamos aqui, quando Jesus chega lá em Decápolis, as pessoas já conheciam o Evangelho, porque foram alcançadas pela pregação desse homem. Jesus não apenas quer te levar para o céu, mas Ele quer fazer de você um instrumento aqui na terra. Aleluia, Deus. Você não vai para o céu sozinho. Você vai arrastar a sua família e os seus amigos nesse embalo.